Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário e também pelo YouTube, pelas plataformas sociais. Hoje na companhia da Márcia de Flor, do Diógenes Chaves, da sua companhia e da espiritualidade que sempre nos assiste, né? Hoje com a ausência do Jorge Brandão, mas que com certeza está conectado nesse momento em que nos propomos a partilhar mais um dos muitos temas oferecidos, propostos, sugeridos pela doutrina espírita. E dentro da nossa prática de, em alguns programas, fazer uma leitura do Evangelho, vamos fazer de novo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente tem dito que não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus, com a contribuição dos Espíritos, sim, né? De seres do mundo invisível, com a participação e interpretação de muitos textos de Allan Kardec diretamente, e por isso é sempre uma contribuição muito importante. E nessa leitura de hoje, vamos nos deter sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, para você que está aí em casa, que está com o Evangelho próximo, que está com o Livro dos Espíritos próximos e que quer nos acompanhar, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E enquanto estávamos aqui aguardando a chegada da Márcia, estava conversando com o Diógenes, e eu estava refletindo, Márcia, sobre a riqueza desse capítulo do Evangelho, a partir da sua própria proposta, bem-aventurados os aflitos. E os vários temas que esse capítulo ele acaba abordando. Por exemplo, justiça das aflições, esquecimento do passado. Olha a importância do esquecimento do passado. Todos temas que já passaram por aqui, só para fazer uma espécie de revisão nesta introdução. Motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Bem e mal sofrer. Me lembro bem desse tema que a gente discutiu aqui. O bem e o mal sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. São alguns dos temas contemplados neste capítulo. E o escolhido para hoje, para a gente analisar com um pouco mais de tempo, é o item 22, que tem a seguinte mensagem, o seguinte título: se fosse um homem de bem, teria morrido. Quantas vezes, né, a gente já ouviu isso, né? Ah, fulano não morre. Uma pessoa, digamos assim, que não é da nossa simpatia, né? Pessoa pela qual não temos, muitas vezes, um bom conceito, sei lá, pelas nossas próprias fraquezas, é claro. Mas que a gente acaba dizendo, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, essa é a proposta de hoje, Márcia, Diógenes. Como é que soa para ti, por exemplo, Márcia, essa expressão, que tu já deves, evidentemente, ter ouvido, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ouvido e utilizado muitas vezes. Olha aí, ó. Inclusive até na nossa lida diária, poderíamos assim dizer, a gente usa muito até em tom de brincadeira, até fosse no início, né? Que é costume, né? Alguma situação que a gente brinca, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou quando a gente, um resbalão, alguma questão assim, até num tom de brincadeira em família, né? Um acidente que ocorra, alguma situação. E realmente a gente percebe, tratando de maneira mais séria essa questão, como a nossa régua ela está estabelecida a partir daquilo que já temos de compreensão e capacidade de apreensão, né? Para medir tudo, né? Às vezes é bem o que a espiritualidade diz, o que parece um mal, na maioria das vezes é um bem. A nossa interpretação das coisas é que fica um pouco turva,
né? A nossa visão um pouco limitada, turva, em razão da limitação de compreensão ainda. E é o que muito se fala nos nossos estudos aqui também, e o que se percebe, tanto que a própria ciência, o avanço tecnológico em todas as áreas, em todos os níveis, possibilitou compreender o quanto a limitação antes estava posta por conta de não apreensão de um conteúdo mais refinado, e hoje, com determinados avanços, se consegue mensurar, aferir de maneira mais detalhada muitas questões e, por consequência, termos resultados muito melhores. Na vida pessoal também é assim. À medida em que a gente vai, poderíamos assim dizendo, fazendo uma ginástica, né, em termos de compreensão, de valores, de percepção, de treino para a vida, percebemos que a nossa preparação e a nossa forma de atuar no cenário, a nossa visão muda por completo. Então hoje a gente já consegue ver por trás de uma situação aparentemente complicada, difícil, uma vontade divina, algo se estabelecendo ali, ainda que a gente não consiga compreender exatamente a nossa, poderíamos assim dizer, aceitação, já passa pelo campo também da interiorização. Não é apenas, eu aceito, é assim mesmo, azar, não tem outro jeito de ser. Não, tem suas razões de ser para isso ter acontecido. Ainda que eu não compreenda exatamente, já passa pelo terreno da convicção, né? Ainda que não consigamos explicar exatamente. Então, esse tema, esse assunto, se fosse um homem de bem teria morrido, passa muito por essa reflexão que se faz também nesse sentido, para que a gente possa compreender. Não se tem como analisar ao pé da letra a questão, porque óbvio que não é assim que funciona, né? Homens de bem não morrem antes. Nem todos. E homens, até porque nós temos vários exemplos. Chico Xavier, que é homem de bem. Pois é. Mais homem de bem que esse, que a gente conhece o mais próximo de nós aí. O próprio Divaldo, na sua longevidade. Madre Teresa, né, em sua dificuldade de limitação física já, pela própria idade avançada, aí atuando no cenário magnificamente. E o contrário também. Cristo, em tenra idade, poderia dizer, aos 33 anos, né, deixa o orbe terrestre na presença física, né, material. Então, realmente não tem como levar ao pé da letra, como nenhuma questão do Evangelho ali é levada ao pé da letra. Tanto é que a própria espiritualidade nos adverte: não se deteis a letra que mata, mas o conteúdo que vivifica, né, para que a gente possa realmente analisar todas as questões. E essas frases de efeito que eles utilizavam também é para nos chamar a atenção. Claro. Muito para nos chamar a atenção. E qual o sentido exato dessa colocação da espiritualidade nessa proposta agora? Se fosse um homem de bem, teria morrido. O que eles querem nos chamar a atenção? E vai ser essa reflexão para a gente hoje. E aí? Qual é... De que forma querem nos chamar a atenção, para pegar o gancho final aqui da Márcia Diógenes? Como é que isso pode nos chamar a atenção? Olha, como que chama a minha atenção? Né, como que eu pego essa mensagem assim para refletir? A reflexão que me traz é que a espiritualidade está dizendo assim: tu ainda sabe só isso aqui, da verdade, né? Vocês estão caminhando no processo ainda. Então, o que a gente precisa entender, em princípio, assim, é de que tudo está gerido por uma inteligência suprema. Pronto. Então, nada está acontecendo de qualquer jeito. Certo. Então, todos os eventos que acontecem, eles estão dentro de uma gerência perfeita, inteligente, né? E como o próprio Cristo disse, né, que a cada um será dado segundo suas obras. Então, há injustiças, mas não há injustiçados. Então, na medida que a gente vai estudando, por exemplo, a doutrina, a gente vai compreender que tudo é muito relativo. Como a Márcia disse, tem homens de bem que vão a 100 anos. E tem homens maus que morrem em eternidade. Então, assim, foge um pouco, né? Então, é como a própria mensagem diz, né, que nós ainda não temos essa capacidade de compreender o que está por trás dos desígnios, né, de Deus, da espiritualidade, porque cada um tem a sua caminhada. O que pode acontecer é da gente, pelo nosso próprio livre-arbítrio, a gente antecipar, né, a gente poder antecipar a nossa estada aqui, ou diminuir o tempo,
né? E isso vai depender da nossa caminhada, do que nos propomos antes de reencarnar aqui também. Mas é tudo muito relativo. Então, se a gente vai dizer assim, vaso ruim não quebra, não tem essa também? Sim. Vaso ruim não quebra. Mas a gente, olhando por esse lado, a gente pode entender, bom, quando a gente desencarna, a gente está indo para a verdadeira vida. Né? Nós estamos num estágio, num planeta de provas e expiações, num mundo material, onde muita coisa é reduzida aqui. Né? Então, aquele que fica, muitas vezes, é porque ele está precisando ainda continuar naquela caminhada pesada, né? Passando por algumas questões complicadas ali. Aquele que partiu cedo talvez já cumpriu, ou talvez ele não precise continuar aqui nesse mundo pesado, denso, e ele partiu para uma situação melhor, né? Acontece assim de pessoas, é comum, por isso o texto, da gente ver, mas fulano, né, estava tão dedicado, era uma pessoa assim tão boa, tão caridosa, estudava, né, era um visionário, e de repente com 25 anos, 24 anos partiu. O que dá pra gente imaginar? A gente sabe que no plano espiritual a gente também se prepara, a gente também estuda lá. E por que não ele se retirar, cumpriu uma missão dele de 25 anos, talvez, e se retirou para se preparar melhor para retornar com uma outra, né, com uma outra proposta em outro momento. Né? Então, a gente não sabe exatamente o que está por trás. O que a gente tem que confiar é em Deus, é no que Ele tem para nós, né? Pois é, sabe que ouvindo agora vocês dois, eu fiquei também acompanhando, e ao mesmo tempo a fala de vocês foi me despertando outras questões que a doutrina nos ensina e que às vezes a gente não se dá conta. A própria escolha desse tema foi mais uma demonstração de muita inteligência do codificador, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, que faz um resumo de algumas das mensagens de Jesus, não traz todas as mensagens de Jesus. Mensagens que foram escolhidas pelo codificador Allan Kardec com a contribuição do mundo espiritual. Mas vejam, são mensagens que despertam para questões pontuais e para outras questões. Então, quando vocês estavam falando, estava me lembrando aqui, por exemplo, de um dos princípios, não julgueis. Porque a gente já faz uma divisão dos bons e dos maus, na nossa concepção, na nossa visão. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. O mal está vivo. Mas de quem é esse mal? Ele é mau? Ou eu que o classifico assim? Ainda pela minha visão restrita, ainda pela minha incapacidade de evitar julgamentos, dar sentenças conceituais que sejam, né? Emitir opiniões definitivas. Me veio agora aqui, que eu fiz algumas anotações, por exemplo, da mensagem que é muito importante. Quem tiver o Evangelho, eu sugiro que leia toda a mensagem do Espírito Fenelon, que está aqui nesse item. Quase todo item tem a mensagem de Fenelon, que foi ditada em Lyon 1860. Mas agora, né, vocês me despertaram para isso. Outras questões, né, quando o Diógenes também estava falando, né, na questão do nosso tempo, me veio de novo a 167 do Livro dos Espíritos, o objetivo da reencarnação. A 132, o objetivo da encarnação, porque tudo tem uma finalidade. Quando na reencarnação, a Kardec pergunta e a espiritualidade responde qual é a finalidade: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, cada um tem o seu tempo de resgate, seu tempo de aprendizado, seu tempo de, quem sabe, de acerto de contas com o seu pretérito. E ele fez isso em pouco tempo e voltou. E aí vem de novo aquela questão da visão da vida futura. Porque esses nossos conceitos são emitidos com base na nossa visão do mundo material. Tudo começa aqui, termina aqui e pronto. Mas não começou aqui, não vai terminar aqui. Tudo vai ter sequência em outras encarnações e a vida vai sempre continuar também no plano espiritual. Eu fiz algumas anotações, tentando fazer um resumo do resumo da mensagem de Fenelon, e ele diz o seguinte,
quando dizemos, se fosse um homem de bem teria morrido, é considerado uma blasfêmia a Deus. Ele considera uma blasfêmia a Deus. Muito a miúde sucede dar Deus a um espírito jovem, de progressão ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação ou as suas provações. Não há necessidade. A expiação de que fala a questão 167 da reencarnação, ele já cumpriu. E às vezes cumpre em pouco tempo. Está habilitado, como disseste, Diógenes de Amárcia também, para voltar. Se preparar para outros retornos, e aí como missão, não mais como expiação. O que partiu, provavelmente, cumpriu sua tarefa. E o outro que ficou, que nós achamos que é o mal, ainda não. Ainda não. Mas e aí? Então só os maus viveriam muito tempo? E aqui nós elencamos alguns dos bons exemplos que viveram muito tempo. Por quê? Porque tem outra missão. Tem outra missão, tem outra tarefa. Não é? É como querer, ele usa esse exemplo, é como querer que um prisioneiro que já cumpriu sua sentença continue preso no cárcere e devolvessem a liberdade a quem ainda não cumpriu sua pena. De novo a visão do mundo futuro, porque a morte não é o castigo, não é o fim, morreu, terminou. Não, morreu nesta visão da vida futura, se desprendeu, se liberou, se libertou. É fácil ter essa compreensão? Não é. E mesmo se tendo a compreensão, é menos fácil aceitar ainda pelo nosso grau de evolução, ou pelo nosso pequeno grau, né, de evolução. De novo, o espírito Fenelon diz o seguinte: a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estarei em cativeiro. Deus é justo em todas as coisas. Então, isso amplia, né, aquela primeira impressão. A gente percebe que Kardec vai nos chamando a percepção para aquilo que a gente não apreende. Exatamente. Né? Isso aí. E corrobora com tudo que foi falado também. O quanto a gente ainda não tem capacidade de aprender, compreender, né, muito que está por trás de todas essas verdades, né? E quanto mais a gente lê e faz essas reflexões, isso que você trouxe, Vicente, da gente ter alguns insights ali, coisas que vocês vão falando, e na hora acontece, puxa, não tinha pensado por esse ângulo, olha, mas como isso tem conexão com determinada situação, contexto, e a gente percebe o quanto o estudo, né, e aí fica um apelo a que as pessoas possam estudar em grupo também, claro, procurar instituições onde tem trabalhos de estudo, grupos de estudo, independente da fé que professa, né? É outra visão, é outra apreensão quando a gente se reúne. E hoje tem várias formas, a gente pode fazer isso online, a gente pode se reunir em grupos virtuais de estudo, porque não é só mais a minha visão limitada daquele contexto. Quando eu li esse texto, a minha percepção foi uma. Agora, a gente divagando sobre o assunto, quanta coisa se tira, quanta a percepção de detalhes que a gente não havia pensado. Nas mínimas palavras, a gente vê a riqueza de Kardec, da espiritualidade ali, deixando para nós, a posteriori, possibilidade de interpretar e conectar. Isso é fantástico, né, Vicente? Realmente, a gente fala vai abrindo, vai clareando, né? Tem uma passagem desse texto que diz assim: muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas... Aqui, olha aqui, ó, tá anotado aqui, eu iria ali na sequência, viu? Muitas vezes o que parece ser um mal é um bem. É um bem. Mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo, ou seja, de tudo que está por trás do que acontece, escapa aos vossos sentidos, né, tão obtusos. E aí eu lembro, né, de que uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa. E isso é muito comum em nós, seres humanos, né? Da gente sempre buscar com base naquilo que a gente acredita que vai ser bom pra gente. Não tem nada de errado nisso, né? A gente precisa fazer bem pra gente mesmo também. Mas só que às vezes a gente pode estar equivocado. Às vezes a espiritualidade olhando assim, não, Márcia, não é por aí, né? Eu acho que nós vamos ter que
pelos teus méritos, tu tá muito bem intencionada e tudo mais, mas tu tá equivocada, então nós vamos ter que interferir aqui. E aí, estraga os planos da Márcia, e a Márcia se revolta. Meu Deus, é desse jeito que o senhor quer me fazer o bem, o senhor não me ama, e se revolta. Mas eles já prevendo um benefício para Márcia lá na frente, talvez daqui 1 ano, né? Isso aconteceu comigo. Talvez daqui 1 ano, tu começa a ver que as coisas começam a se encaixar. Mas olha só. Foi melhor assim. Mas é coisa. Se não tivesse acontecido aquilo lá atrás, talvez eu estaria lá ainda, talvez eu estaria preso àquela situação, né? Não teria sido acionado. Verdade, né? Porque às vezes, até a nossa prece às vezes é equivocada, né? A gente faz uma prece pedindo, por favor, né? Suplico, peço, né? Que me auxilie nesse momento, porque eu quero tanto isso, aquela coisa do pedir. E aí acontece tudo ao contrário. Não acontece o contrário. Não, e muitas vezes, mas esse é um outro aspecto também que eu acho que é bastante interessante. A gente acha que é o contrário, porque tu pediu que queria que acontecesse tal coisa. O desejo foi atendido. Exato, foi atendido, porque o teu foco era o resultado. Claro. Que aconteça tal coisa. Agora, como a espiritualidade vai utilizar os recursos à mão para chegar lá, conhecendo o teu temperamento, conhecendo quanto difícil é algumas situações ali, né? É como o pai lá, eu quero que meu filho melhore, né? Ele é um acomodado. O que a espiritualidade vem e faz? Aquele desejo do pai era sincero. Vamos voltar para a parte espiritual, pai. Vem que ele precisa realmente disso, tá certo? E aí retira o pai da jogada. E a partir dali o filho começa a realmente ter que botar a mão na massa, né? O desejo do pai foi atendido? Foi. Ele queria desencarnar? Não, e talvez chegue revoltado do lado de lá. É só um exemplo, porque tem uma historinha do irmão X que conta exatamente isso. Uma rogativa tão forte nesse sentido. E, poxa, mas ele chega lá e vai cobrar do plano espírito. Como assim? Não era pra mim desencarnar, não era pra mim voltar pra cá, não era pra mim morrer. Não, você pediu que ele pudesse, não tinha outro meio, pai. Não tinha outra possibilidade. Você era o problema ali. Você dava tudo. Você não ensinou a pescar. Você precisava sair de cena. E aí, muitas vezes, o teu pedido, o teu desejo era conseguir todos aqueles recursos. A espiritualidade utilizou caminhos dentro das possibilidades. E ali, a rasteira foi necessária. Necessária, né? E às vezes a pessoa às vezes pode acontecer também de estar no hospital ali pedindo a Deus para que aquela pessoa saia do sofrimento, né? Melhore, se recupere, se sinta melhor. Mas na minha concepção, que ela continue aqui, que ela dê alta do hospital e continue aqui, próximo a mim, convivendo comigo. Mas daí a pessoa desencarna. E diz, muito comum isso. Como isso? Sim, ela se desligou, né? Porque a verdadeira liberdade, até como o texto diz, a verdadeira liberdade é quando a gente se desprende desse peso material aqui e vai para a espiritualidade. Então, quer dizer, aconteceu o que era preciso, mas não necessariamente o que eu estava querendo no sentido... Eu entendi. Entendeu? No sentido mais artificial do pedido. Sim. Porque no sentido mais íntimo era o melhoramento da pessoa. E aconteceu, né? Então, isso é muito comum, é verdade, é muito comum isso. Das pessoas, da gente pedir algo, mas o nosso pedido ali, muitas vezes, não é exatamente isso. A espiritualidade vem, ela te auxilia nesse processo, mas a resposta, às vezes, vem muito mais à frente. É verdade. E de forma sutil. Bem sutil. E de novo, antes, já estamos encerrando, né, esse primeiro momento aqui, o espírito Fenelon, quando ele diz, talvez seja o resumo do que vocês colocaram agora aqui nesta parte final. A vida material é um simples incidente no curso infinito da existência. A vida material é um simples incidente no curso infinito da existência. Por isso, esta sensação que o Diógenes colocou, quando a gente quer, por exemplo, a cura de um ente querido. A gente quer o bem do ente querido. Pede o bem, mas pede o bem visando a cura. E se a cura não acontece e veio o desencarne, não fui atendido. A cura do corpo, né? Aí é que está. A cura do corpo. A cura do corpo. Talvez a cura espiritual. O egoísmo. Exatamente. É verdade. Verdade. Como assim? Vai me deixar sozinha. Né? E aí entra todas as questões também dos nossos valores, realmente aquilo que realmente a gente empreende, né, no campo das apropriações individuais de cada um, né? Está muito posto ali. Né? É meu, me pertence. Muitas vezes a questão ali das dificuldades das relações entra realmente essa dificuldade de amar de fato, né? Amar é deixar que o outro cresça,
permitir que o outro cresça. E às vezes não é preso ao meu lado. É verdade. Às vezes ele precisa voar, às vezes aquela relação já está num ponto que não tem mais crescimento junto daquela maneira, aquela nossa dificuldade de lidar, e a gente precisa libertar, as pessoas precisam crescer, precisam seguir sua caminhada, e a gente ainda é muito egoísta nesse sentido, né? Então por isso a nossa dificuldade também. A minha prece ali, ainda que tenha lá no íntimo viés da tentativa que ele se cure, mas é que ele se cure para quê? Para permanecer comigo, porque eu não quero esse sofrimento para mim. Para mim. Exatamente. Em primeira instância está isso ainda na nossa realidade. E é por isso que, se fosse um homem de bem, teria morrido. Não morreu, às vezes, nesse sentido que eles colocam aqui também, para que a gente possa analisar. E aí fica para o próximo bloco. Quem é o homem de bem que Kardec nos traz como exemplo no Evangelho? Ótima questão para a gente retomar o próximo bloco. Quem é o homem de bem? Continue nos assistindo, o Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita na TV Diário, hoje na companhia da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre na sua companhia. E a Márcia fez um gancho muito oportuno no encerramento do nosso primeiro bloco. Estamos falando sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem como destaque no item 22, no qual a gente se deteve, quando dizemos: se fosse um homem de bem, teria morrido. E o gancho que a Márcia deixou é exatamente esse. E quem é o homem de bem? Quem é o homem de bem? E aí o Diógenes, nos trouxe para o capítulo, para quem está acompanhando aí, do capítulo 5, pulamos para o capítulo 17.
capítulo 17 também do Evangelho, que tem exatamente esse item, o homem de bem. Então, respondendo à pergunta da Márcia, para a gente refletir e comentar. Quem é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Olha Santo Agostinho. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Não basta não fazer o mal, mas fazer o bem. E mais, todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem mais ainda, mas acho que é um bom começo aí, né, Márcia Diógenes? Considerações sobre o homem de bem? Nós não temos aqui a pretensão de dizer que nós já estamos neste nível. Não. Ainda falta muito, né? Mas esse capítulo, essa parte desse capítulo, na verdade, é uma transcrição de Cristo, de Jesus. Né? O exemplo mais perfeito que nós temos de um homem de bem. Então, é uma referência que nós temos. Né? É uma referência que nós precisamos para a gente começar a avaliar o nosso comportamento, né, fazer avaliações, reflexões sobre o que pensamos, de forma que agimos, para ver se nós estamos mais ou menos indo nessa direção, né, buscando, né, na medida que a gente vai caminhando no nosso processo evolutivo, se a gente está indo em direção a este homem de bem. Né? Vamos em frente, Márcia? Tem vários, depois na sequência, Sim. ele vai trabalhar vários tópicos, né, várias características desse homem de bem, para nos aproximar, para a gente conseguir entender, né, porque até então ele trabalhou de maneira mais genérica, né, falou realmente do que seria esse homem de bem, mas traz exemplos muito práticos das características íntimas desse homem de bem, aí conecta realmente, a gente consegue ver Jesus ali, nessa riqueza de detalhes, e nessa sequência, realmente, à medida que a gente lê, a gente vê a grandeza do espírito já que está nesse nível de ser considerado um homem de bem. Mas à medida que a gente lê também, e agora eu falo por mim, quando eu li isso a primeira vez e comecei a buscar interpretar isso, foi me dando um desânimo, assim, né? Porque a gente percebe em cada característica mais aprofundada que a gente está longe ainda de ter aquela sinceridade de propósitos ali, que é apresentada nessas características pessoais. A gente ainda está nas nossas limitações ali, lutando com a quirera do dia a dia, com as parcas possibilidades que a gente já tem em termos de virtude, perto do que a gente pode atingir em qualidade do que podemos ser, né? Tanto é que o próprio Cristo disse que nós poderíamos ser grandes, né? Se realmente esse empenho acontecesse. Aliás, esse item aqui, o capítulo 17, exatamente tem esse título. A Márcia agora fez essa referência. O título é Sedes Perfeitos. É quando Jesus nos diz que nós podemos chegar à perfeição. Nós podemos fazer o que ele fez, ele disse, e até mais. E até mais. Tá? E que eu encarei num primeiro momento até como uma cobrança, mas depois eu me dei conta, não, é uma manifestação de confiança. Vocês podem crescer, podem evoluir, podem vencer as suas mazelas, os seus limites. Nós temos esta capacidade, esta possibilidade, e chegaremos à perfeição. Mas por enquanto vamos indo devagarinho. E quando a gente lê essa parte, a gente fica pensando, como a Márcia falou, a gente fica pensando, nossa, nós temos muito ainda que pensar. É desanimador. Mas é importante também entender o que a gente trouxe lá no início, a questão da consciência, da tomada de consciência, do desejo, da vontade de querer ir em direção ao perfil que está aí. E aí a gente lembra lá, como se reconhece o verdadeiro espírito? Lá no Livro dos Espíritos.
Pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências, pelos esforços que ele faz para se melhorar, né, como espírito, né, em busca da evolução. Então, é por aí. Olha, esses insights que a Márcia referiu, que vão brotando enquanto a gente vai ouvindo, né? Às vezes tu recolhe, acolhe, aprende, compreende, lendo, se debruçando, mergulhando, e outras vezes ouvindo. Ouvindo, quando o Jorge estava aqui falando, me despertou essa figura. É quando ele falou que nós estamos a caminho. Essa consciência, se nos despertar para isso, a nossa vontade de querer caminhar pelo que é correto, está aí de novo Jesus, eu sou o caminho. Sim. Se a gente quiser perguntar, mas qual é o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E aí diz o seguinte, o homem de bem ainda tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Olha aqui, tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Tem muito mais ainda. Nossa. Tem muito mais ainda. Eu acho que é bom a gente ir lendo, refletindo e até se manifestando sobre essas questões assim, que vão nos dando sinais do caminho a percorrer. E na medida que tu vai lendo, Vicente, a gente pedir, né, para aqueles que nos assistem, até nós mesmos aqui, ficarmos refletindo assim, qual a necessidade desse espírito que tem essas qualidades de ficar uma encarnação longuíssima aqui na Terra? Ou ele vem para cumprir uma missão, só pela missão. ou ele vem... Então, partir cedo, mais do que justo, muitas vezes, né? E a gente e se colocar muito no contexto também, Diógenes, né? Eu acho que esse é o objetivo também do nosso estudo individual ou coletivo, para que a gente pare de falar do vizinho, observando a vida alheia e se coloque no processo. O que sou eu já desse homem de bem? O que me falta ainda para atingir isso, né? Olha, o homem de bem possuído por sentimentos, como Vicente leu, né? De amor ao próximo, faz o bem sem esperar nada em troca. Já consigo isso? Nós temos um parâmetro. Estou me aproximando. Fazer o bem sem esperar nada em troca, ou a maioria das minhas atitudes ainda pensa ali em alguma vantagem, alguma possibilidade, né? Estou mostrando com uma mão aquilo que a outra está fazendo. Como é que está isso? Já consigo ser mais anônima e realmente auxiliar por entender a necessidade daquele próximo, independente de quem seja? E aí segue na sequência, né? Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui. Gente, isso parece pouco, mas tu encontrar satisfação, a tua satisfação está nos benefícios que você distribui, não está nos benefícios que você recebe. Para o homem de bem, a proposta é inversa. Por que eu estou feliz hoje? Tá tudo bem lá em casa. A estrutura tá boa, a gente está conseguindo lidar com as encrencas do dia a dia, o trabalho está indo, está fluindo, apesar das dificuldades, a gente corre aqui e acolá, não temos uma situação degenerativa na família de uma doença tão grave assim, tudo pode ser tratado, está tudo equilibrado. Agora tira tudo de Jó e pede para que ele tenha fé. E aí comece a distribuir e se satisfaça com aquilo que tu está dando, não com aquilo que tu estava recebendo. Porque lá era só uma preparação do terreno para as dificuldades que viriam, para que realmente você encontre a verdadeira satisfação. Percebe que a proposta é uma análise inversa? O Cristo está nos convidando, e Cristo está por trás de toda essa obra, está nos convidando a lidar com as nossas encrencas de uma forma totalmente diferente. E detalhes que a gente não percebe, né, nesse convite da espiritualidade para que a gente realmente faça a diferença. E a gente chega no plano espiritual cobrando dos espíritos amigos, cobrando dos nossos mentores, né? Mas eu fiz
tudo pelo próximo. Eu ajudei, mas e aí entra lá aquela questão do interesse por trás, do interesse escuso. Poxa, se eu realmente voei em termos de desconexão com as propostas do mundo específica e me conectei com o Pai, eu não estaria numa má situação. É impossível, porque é lei de sintonia. Lá, Deus vê o que se passa em secreto de maneira muito mais verdadeira e próxima. Aqui já acontece isso, né? Mas lá fica escancarado para nós essa realidade realmente. A gente realmente percebe que nada estava escuso da espiritualidade superior, né? O nosso íntimo nos revela. E muita das ações, né, que nós podemos fazer, por exemplo, porque eu auxilio aqui, eu ajudo ali, eu colaboro aqui, e a pessoa nunca está bem. Parece que ela fica naquele sentimento de necessidade, ou muitas vezes daquela obrigação mortal de que eu preciso ajudar, de que eu preciso fazer o bem. É como se tivesse uma culpa, sabe? Eu preciso aliviar uma culpa, ou eu preciso preencher um vazio, pagar um boletim que eu ainda acho que estou devendo. E aí a pessoa ela tenta fazer isso, e é um dos recursos que as pessoas muitas vezes buscam, se eu fizer o bem para o outro, se eu auxiliar o outro, eu vou estar me aliviando de alguma forma, ou eu vou estar cumprindo com um dever do qual eu me cobro demais. Mas aí eu estou fazendo bem, as pessoas estão se sentindo bem com o que eu faço, mas eu não me sinto bem. Eu estou sempre naquela falta. Então isso é um sinal de que eu faço o bem mais pensando no bem-estar, né, que aquilo me preencha alguma coisa, do que o bem genuíno. Porque o bem genuíno, por mínimo que ele seja, ele te dá um bem-estar, ele te faz bem, tu te sente bem. Mas eu sei porque eu conheço casos assim, né? Mas eu ajudo, eu auxilio, mas eu não me sinto bem com isso. Eu disse, pois mas por que tu não te sente bem? Se fazer o bem se a caridade é um benefício para o espírito, né? O benefício, na verdade, ele é despretensioso. Não pode ser com a primeira pretensão, né? Ele vem por tabela, porque o primeiro objetivo é, como tu falou, fazer o bem para o outro, é ver o outro desconectado do meu eu. Mas quando tem alguma questão muito íntima, né, ou algum trauma, alguma mágoa, alguma coisa, alguma questão muitas vezes lá da infância, do próprio espírito, ele faz esse benefício, mas querendo preencher alguma coisa em si. Por isso que às vezes passa a impressão de que, poxa, eu faço bem, eu ajudo, eu colaboro, mas eu estou sempre mal. Eu não consigo me sentir bem, né? E olha a abrangência desta lição. Isso aqui é um manual de conduta moral e de busca do próprio sentido da vida na sua concepção mais ampla. Ele é bom, humano e benevolente para com todos. Todos. Sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. É um amor universal, né? O amor universal, a compreensão, né, do que nós somos, de onde nós viemos, da grandiosidade da obra do Criador. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Mexe no meus calos para ver. Olha aí, viu? A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Caridade, perdão. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições, o espelho da alma.
estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece, nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. O subordinado, o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. E por fim, esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então eu vou decorar tudo que está aqui, né? E se um dia eu alcançar, pronto. Não, mas ainda tem mais. Ainda tem mais pela frente. Que desafio, hein, Márcia? E Diógenes? Que desafio. Que desafio. Tudo isso, voltando à questão original, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quem somos nós para fazer a distinção? Como se a morte fosse um grande castigo. Que o homem de bem não mereceria. Esse é um ponto. Mas e para distinguir o homem de bem, que direito nós temos, que estatura moral e espiritual nós temos para conceituar o que é o homem de bem, o que é o homem de mal? Se nós ainda estamos muito distantes, né, de sermos na plenitude, né, se nós estamos distantes ainda, longe de nos enquadrarmos dentro daquilo que Jesus ensina ser o homem de bem. Perfeito. E a nossa percepção do todo, de quem está à nossa volta, a gratidão também, né, pelas pessoas que estão na nossa volta nessa caminhada, é importantíssima nesse processo, né, porque a gente não se torna alguém melhor sozinho, né, a gente não consegue sozinho, a gente precisa do outro, eu costumo dizer, até para sentir raiva, é impossível viver só, e às vezes a gente deixa de lado algumas pessoas mais anônimas que passam na nossa vida também e não dá o devido valor, né? Nos Estados Unidos tem um expositor, Divaldo, conta uma história a respeito dele e que me chamou bastante atenção na época, e depois eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto e de maneira mais aprofundada isso está catalogado. Charles Plumb, eu não sei se esse é o nome dele exato na tradução, mas era o Tenente Plumb. E ele se tornou, depois de uma missão de guerra, enfim, e muitas atividades na área de conexão com as forças armadas e as tropas, enfim, o esquadrão de defesa dele, ele se torna major, enfim, e depois de muito tempo, de uma saga, de uma experiência de vida muito difícil, mas que o colocou no patamar que ele estava, ele se torna um expositor, um grande expositor. E ele trabalha justamente essa questão da gratidão. E aí, em determinada conferência, ele fazendo uma abordagem a respeito da gratidão, encerrada a conferência, ele vai até um café. E nesse café ele percebe que tem um homem o observando com mais direção, e ele fica até um pouco intimidado com aquilo, enfim, segue tomando café, e no momento que de sair, ele é chamado por esse homem. O homem aciona, né, e chama, Tenente Plumb, e ele vira, ele diz, olha, me conhece? E aí ele se vira e vai até essa pessoa, né, e ela se apresenta. Então, eu sou um anônimo, e você, para mim, é um ídolo, eu sou um admirador, conheço tua história, você divulga ela, enfim, sei de toda a vivência e a experiência, quando você sobrevoava, né, um território inimigo nas forças comunistas no Vietnã, tua nave foi atacada, o avião explodiu, e quando ele estava em queda,
você salta, ejeta a cadeira, cai de paraquedas, só que cai em terreno inimigo. E ele conta essa história, realmente ele usa essa fala toda e conta a riqueza de detalhes do que ele passou naquele momento. Ele caindo em território inimigo, esse tenente, então ele é capturado e ele passa por uma lavagem cerebral no Vietnã para que ele se tornasse um comunista. Então é trazido toda uma abordagem no sentido de que aquilo era algo bom. E ele luta contra aquilo por 7 anos e ele não se rende. E ele é aprisionado com torturas, ele fica em uma prisão lamentável com a água até a cintura por muito tempo, então ele sofre torturas. E depois, quando vem a paz, ele é libertado, trocado por um inimigo da outra tropa. Então ele consegue se libertar e a partir de então ele divulga o seu momento, o que ele viveu, aquela experiência, e auxilia muitas pessoas também como a autoajuda, né? E o quanto a gente deve ser grato à vida e às situações boas, o auxílio que ele teve aqui e acolá também, que possibilitaram ele se manter firme, né? Parecido com a história de Viktor Frankl. Tava pensando. E é muito bonita a fala dele naquele momento, mas a riqueza está justamente nesse contato com essa pessoa que está ali falando com ele. Então, tem uma parte da tua história, ele diz, que tu não conta, mas porque muitas pessoas também não se detêm nisso e não sabem. Eu estava lá no esquadrão que você participava. Eu era quem auxiliava com os paraquedas, eu dobrava o teu paraquedas. E eu era um excelente dobrador de paraquedas, porque você sobreviveu. E quando eu dobrei o teu paraquedas e tinha o cuidado de pensar que se a cadeira ejetasse, o deslocamento, o impacto, o quanto eu tinha que deixar de metragem ali para que o paraquedas pudesse se liberar da cadeira, você não ficasse preso e conseguisse se salvar, isso tudo influenciou. Então eu sabia dobrar muito bem o teu paraquedas. E eu estava lá, e se você sobreviveu, foi por isso, não foi? E aí ele traz aquela interrogativa para aquele já major, né? E ele olha profundamente impactado para aquele homem anônimo. E ele nunca havia pensado em quem havia dobrado o seu paraquedas. Nunca. Ele nunca pensou que existia por trás, naquele esquadrão, pessoas anônimas que faziam trabalhos significativos para que o resultado acontecesse da melhor forma possível. E a partir daquele momento, ele, grato àquele homem, todas as abordagens que ele faz inicial, quando ele vai fazer uma exposição, é perguntar: quem dobrou seu paraquedas hoje? Qual é a pessoa anônima que está por trás do teu sucesso, das tuas vitórias, do teu crescimento, do teu enriquecimento, em qualquer área que seja? No campo pessoal, qual é o treino que você está recebendo? Aquela pessoa difícil, às vezes, é o dobrador de paraquedas, naquele aspecto da tua vida. E a gente não se dá conta disso, né? Para a gente se forjar um homem de bem, tem alguém dobrando paraquedas para nós, nos auxiliando como escada para que a gente cresça, para que a gente consiga atingir o nível que a gente pode atingir já em condições nesse momento evolutivo. É claro que haverão outros níveis, mas nesse momento, para mim ser o meu melhor, tem muita gente envolvida que está ali me auxiliando a estudar, a trabalhar, a conquistar. Nossos pais, desde cedo, nos possibilitando a caminhada. E são pessoas anônimas, simples muitas vezes, e a gente não dá o devido valor. A gente fica com aquelas questões e convites mais interessantes do mundo e se esquece que foram lágrimas de alguém, às vezes, que nos possibilitaram nos forjarmos no que nós já temos de melhor hoje. Então, que fique essa pergunta para nós. Quem são os nossos dobradores de paraquedas no nosso dia a dia? E que eu possa valorizá-los, para que eu possa me tornar, né, um dia esse homem de bem com essa qualidade de virtudes aqui postas, sabendo que Deus abre portas para nós a todo momento para que a gente trabalhe para atingir esse objetivo de ser um homem de bem. Ele sabia que a gente ainda não era, ele sabe que a gente ainda não tem condições de ser, mas ele abre o caminho para que a gente trabalhe esse processo. E se ele permite, quem somos de nós para dizer que não? Temos mais aqui consentir e seguir caminhando, seguir a nossa tarefa. Bom, Diógenes? E é interessante de pensar assim, né? Porque, se fosse um homem de bem, o paraquedas não teria aberto. Verdade. Abriu. Né? Isso não quer dizer se ele era um homem de bem ou não, ou não necessariamente era um homem do mal. Claro. Mas foi primordial para ele cumprir talvez uma missão que ele precisava cumprir, de buscar um aprendizado aqui e transmitir um aprendizado de vida e levar como pedagogia
para a humanidade, né? Porque esse exemplo que tu conta, por mais do sofrimento que ele passou, né? Que se o paraquedas não abrisse, talvez ele teria se livrado de ser torturado, de passar por toda aquela situação ruim. E na verdade não, porque foi necessário, foi importante. Então é bem aquilo, é o que a gente precisa, não o que a gente deseja muitas vezes. Né? Muito bem. Olha, foi além do que eu esperava. Confesso que foi além do que eu esperava e com certeza, e é o meu desejo, que os telespectadores, que as pessoas que nos acompanharem também no YouTube possam recolher aqui desse nosso encontro as motivações necessárias para continuar no caminho da busca da perfeição, para que um dia sejamos um homem de bem. Mas enquanto não chegamos lá, que possamos dar o nosso melhor, dobrando o paraquedas com o melhor do nosso empenho, com a mais profunda consciência da importância daquilo que nós estamos fazendo hoje, porque esse é o nosso desafio de hoje. Encerramos o nosso Despertar Espírita aqui na TV Diário. O programa fica por aqui, agradecendo sempre a sua presença, a sua participação, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.